O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar e o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado que devereis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do nosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o próprio filho, e os filhos se levantarão contra o pai e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje vendo a continuação do discurso missionário de Jesus e diante do convite que ele fez aos apóstolos, aos seus discípulos de ontem e aos discípulos de hoje, nós deveríamos talvez responder a pergunta: o que é ser missionário? Missionário é ser prudente, simples e perseverante. Esse discurso missionário de Jesus está alertando a seus discípulos diante dos contratempos que acontecerão em suas vidas. Bem, o próprio Evangelho de hoje fala para nós que Jesus nos diz que nós seremos enviados como ovelhas no meio de lobos. O que é o lobo? O lobo é um animal feroz, é um animal astuto. A ovelha é uma presa fácil e mansa. Nós, diante da palavra, precisamos entender que nós devemos ter talvez a docilidade da ovelha, mas nos mantermos valentes porque nós estamos unidos a Cristo. A docilidade da ovelha nos leva a sermos prudentes como as serpentes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos nos precaver e sermos competentes naquilo que nós vamos realizar. Às vezes, nós pensamos que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz, mas nós devemos ir adiante, aplicar o Evangelho na vida, viver oportuno e inoportunamente a mensagem do Evangelho em nosso coração. Então, meus irmãos, nós precisamos ter a capacidade de discernir o que é o bem do mal. E esse talvez seja o ponto fundamental desse Evangelho de hoje. Diante do mundo que nós estamos vivendo, nós, meus irmãos, corremos o risco de nos corrompermos diante da verdade do Evangelho. Não submeta a tua vida à falsidade do mundo. Não submeta a tua vida diante das dificuldades, diante dos ventos contrários desse mundo. Quem agrada a todo mundo não agrada a ninguém. Nós, mais do que nunca, precisamos viver o Evangelho prudentes, mansos, perseverantes, simples, mas ao mesmo tempo vivemos a defesa dos valores morais que é pregado pela Igreja, o valor da família, colocarmos os pensamentos voltados para a família, não deixarmos destruir a mensagem, o centro da mensagem de Cristo que pode estar dentro de nós. Essa é a mensagem que o discípulo deve levar e viver esses atos seguidos por essa prudência vai fazer com que haja uma efetividade naquilo que nós vamos pregar. Ser simples e desprender-se de todo o mal que está neste mundo. Despir-se é, na verdade, despir-se de orgulho, de vaidade, de tudo aquilo que existe. Quando nós vemos
a palavra de Deus, nós lembremos que lá na carta de São Paulo aos Coríntios está dizendo para nós: é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque eu sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Então a palavra de Deus vai nos dizer que são os pequenos e os humildes que fizeram as maiores obras para Deus, porque eles sabem das suas limitações, mas colocam todas as suas esperanças no Senhor. Deus é capaz de agir até na nossa fraqueza. Sofremos oposições, mas o que perseverar até o fim será salvo. Mantenha a verdade do Evangelho. Eu acho que nós podemos lembrar do último domingo, quando nós celebramos as colunas da igreja, que foram Pedro e Paulo, que não morreram aprisionados pelo mundo, mas morreram livres pelo fato de terem morrido pregando o Evangelho do Senhor. Que você hoje se pergunte e procure uma resposta. Qual é a meta que eu quero alcançar como seguidor de Cristo? Essa é uma palavra que talvez fica muito profundo e latente ao nosso coração. Qual é a meta que eu preciso alcançar sendo um seguidor de Cristo? Hoje eu encerro com algumas palavras que nós não podemos esquecer. Onde há caridade, há paz, e onde há humildade, há caridade. Assim, pois, se quiser ter paz, seja humilde. Essa é uma frase de Santo Agostinho que deve ser guardada em nosso coração. O princípio de nossa purificação é a humildade. Então, que todo mundo compreenda que a humildade é a porta que se abre para que nós vivamos a mensagem do Senhor em nosso coração. Que você seja o discípulo do hoje e que esse Jesus vivo, misericordioso e amoroso possa estar caminhando contigo e você dê lugar para Jesus caminhar contigo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.